Na questão 1, lá da página 52, ele diz assim: releia esta frase da reportagem. Ter uma alimentação saudável não quer dizer abrir mão de tudo que você gosta. Depois ele pede para copiar a palavra acentuada com destaque. A palavrinha que está em destaque é a palavrinha saudável. Então, nós vamos copiar ela aqui na letrinha A. Na letrinha B, divida essa palavra em sílabas. A palavrinha saudável tem 3 sílabas. Você vai escrever aqui: sal, separou, dá, separou, veu, tá? Saudável. Escreve ela dividida em sílabas. Ela é uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, vamos lembrar o que é isso? Oxítona é quando a palavra tem a última sílaba mais forte. Vamos lá na palavra saudável. Quando eu grito ela, como se eu fosse chamar ela na frente da casa, como se ela fosse uma pessoa e tivesse uma casa. E eu vou lá chamar meu coleguinha na frente da casa dele. Saudável. O mais forte é aqui onde está o acento. Essa não é a última sílaba é a palavrinha veu, né? A sílaba veu. Então, ela não é oxítona. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a mais forte, que é onde está o acento da nossa palavra. Então, no caso, a nossa palavra vai ser paroxítona. Ela seria proparoxítona se a antepenúltima, se a sal fosse a mais forte, tá? Na questão 2, por enquanto, nós vamos apenas fazer a leitura destas palavras que estão no quadro. Aqui, algumas palavras estão faltando acento. Umas não são acentuadas mesmo. E outras são acentuadas, mas elas aparecem aqui sem o acento. Então, antes de fazer a atividade da próxima página, é preciso ler todas essas palavrinhas aqui, tá? Então, você vai fazer a leitura: bíceps, fácil, pólen, amável. Quando você estiver lendo essas palavrinhas, as que você já sabe que está faltando acento, você já pode ir colocando acento. Se você já conhece a palavra, você já sabe que o acento está faltando, você já vai colocando, tá? Depois que você leu todas as palavras do quadro, aí nós vamos para a página 53. Lá na página 53, nós temos um outro quadro que vai ser completado por você. Aqui, nós vamos estar observando as palavras desse quadro e encaixando nesse. Então, ele pede que a gente copie aquelas palavras desse quadro de acordo com a letrinha que ele termina. Então, quando ele fala assim, terminações, é a última letrinha. Então, ele quer que copie aqui as palavrinhas que terminam com L, N, R, X e PS. Então, nós vamos voltar lá no quadro. Olha, vamos fazer uma de cada vez. Bíceps termina com P e o S. Então, eu vou copiar a palavrinha bíceps aqui. Faz um tracinho. Vamos para a próxima. Fácil, fácil termina com L. Então, eu vou copiar a palavrinha fácil aqui. Só que está faltando o acento dessas palavras, percebeu? Bíceps tem um acento aqui, ó. Fácil tem um acento aqui. Como a professora já havia dito, esse acento não está aparecendo no quadro. Mas aqui você precisa colocar, tá? Conforme você for copiando as palavrinhas, você vai perceber que todas as palavras que você copiar nesse espaço vão ser acentuadas, tá? Então, mesmo que elas apareçam aqui sem acento, quando você copiar elas no quadro,
você vai acentuá-las. Então, quando você terminar aqui, ó, copia todas as que tem L, N, R, X e PS no final. Quando você terminar, aí você vai para a próxima. Agora, ele quer que copie palavras que terminem com e uns. Então, vamos voltar lá no quadro, né? A gente já copiou bíceps, fácil. Pólen. Pólen termina com em. Então, ela não vai se encaixar nem aqui, nem aqui. Então, eu não vou copiar, tá? Amável, olha lá, terminou com L. Eu vou copiar lá na primeira parte do quadro e vou colocar o acento. Fórceps, terminou com P e com S. Vou copiar, vou colocar o acento e vou continuar, tá? Até com todas as palavras, encaixando elas lá no quadro. Olha, achei aqui a palavra álbuns, que termina com o N e o S. Então, álbuns eu vou copiar aqui na segunda parte do quadro. Álbuns. A palavra álbuns tem acento, como a Pro já tinha dito. As palavras que nós vamos colocando aqui nesse quadro, nós vamos colocar o acento, tá? E você continua completando o quadro. Aqui você vai copiar palavras que terminam com ão ou com an, palavras que terminam com i, is, us, e ditongo. Ditongo é quando a palavra termina com duas vogais. Lembra o que é ditongo? Quando termina com duas vogais, é o encontro de duas vogais, tá? Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, a palavra, vamos procurar aqui palavrinhas que terminam com duas, ó, salário, terminou com duas vogais, você vai copiar lá onde tá o ditongo. Vamos ver outras palavrinhas que terminam com duas vogais. Água, você vai copiar lá no ditongo, tá? E depois que você terminar de copiar esse quadro, você vai perceber que vão sobrar algumas palavrinhas. Se você estiver fazendo tudo certo, na hora de encaixar estas palavrinhas neste quadro, vai ficar assim, ó. Aqui na primeira parte, você vai ter 13 palavrinhas, tá? Então, copiando aqui, terão 13 palavrinhas dessas que vão terminar com L, N, R, X e PS. Lembrando que você tem que colocar sempre o acento na palavrinha que você copiar aqui, tá? Que terminam com e uns vão ter duas palavras. Então, nesse espaço aqui, você vai colocar duas palavras. Umas a gente já fez junto, então tá faltando só uma. Que termina com ão e an, vão ter 3 palavrinhas. Que termina aqui com i, is e us, vão ter 8 palavrinhas. Então, aqui você vai colocar 8 palavrinhas. E com ditongo serão 5 palavrinhas, tá? Então, depois que você completar o quadro, achou todas essas 13 palavrinhas, as duas, as três, todas as palavrinhas do quadro e colocou acento em todas, você vai ver que vai sobrar algumas palavrinhas ainda e essas não devem levar acento. As palavrinhas que sobrarem, que estão aqui, e que não serão acentuadas, você vai copiar aqui na letrinha B, tá? Você vai perceber que serão 8 palavrinhas. Então, aqui na letrinha B, você vai perceber que 8 palavrinhas que aparecem aqui não vão se encaixar aqui no quadro e não serão acentuadas. Todas essas 8 palavrinhas que você encontrar aqui, elas vão terminar com a vogal A, com a vogal E e com a vogal O. Porque as palavras que são paroxítonas e terminam com a vogal A, E e O não recebem acento, tá? Então, por isso que elas vão ficar aqui na letrinha B. Agora, nós vamos para o quadro da questão
3. No quadro da questão 3, nós vamos conjugar esses verbos que aparecem aqui. Primeiro no singular, depois a gente vai colocar ele no plural. Então, ó, combater ficou combatível e no plural, combatíveis. Quando esse verbo for conjugado, ele vai ter o seu acento aqui, ó, na penúltima sílaba. Por isso que ela vai ser uma paroxítona. Quando o verbo está aqui, ele não tem esse acento, tá? Então, nós vamos conjugar e colocar o acentinho no lugar certo. Ó, reciclar vai ficar reciclável. Aí você coloca o acento lá na penúltima sílaba. E aqui vai ficar recicláveis. Comparar vai ficar comparável. Comparáveis. Navegar vai ficar navegável. E aqui, navegáveis. Vender vai ficar vendável. E aqui, vendáveis. Notar vai ficar notável e notáveis. Regular, regulável, reguláveis. Atingir vai ficar atingível, atingíveis. Caber vai ficar cabível, cabíveis. Abalar vai ficar abalável, abaláveis. Variar vai ficar variável e variáveis. Discutir vai ficar discutível e discutíveis, tá ok? Então, depois que você conjugar, você vai perceber que o acento sempre vai estar na penúltima sílaba, porque todas elas vão ser paroxítonas.